Salve galera, tudo bem? Prof. Nico Beruski aqui. E hoje a gente vai começar um tópico que é super importante, que é o estudo desse conjunto mais importante de todos, que são os números complexos, então. Beleza? Para isso, a gente vai começar com uma problemática aqui, que é parecido com a ideia que deu início ao estudo dos números complexos. Tá? Vamos lembrar do seguinte, vamos lembrar de quando você estava lá na sua 8ª série, né? Se você é do tempo da 8ª série, ou se você estava lá no seu 9º ano, tá joia? E lá no 9º ano, você tinha o primeiro contato com a resolução de equações do 2º grau. Lembra disso? Né? E aí, normalmente, você chegava na sala de aula, o professor passava lá, a professora passava uma lista com várias equações para você aplicar essas equações aonde? Na fórmula de Bhaskara, na resolutiva de 2º grau lá, né? E você ia passo a passo, nem pensava ainda muito em soma e produto, nem nada. Tirava os coeficientes numéricos, tipo essa nossa equaçãozinha aqui, ó. X ao quadrado menos 2x mais 5 igual a 0. É claro que lá no 9º ano você tinha 1000 coisas para pensar, tipo a aula de educação física, o amor que você tinha lá naquela época, né? Mas enfim, vamos falar sobre isso. Você tirava os dados, você sabia que o seu coeficiente A era igual a 1 aqui, o seu coeficiente B era igual a menos 2 e o seu coeficiente C, o termo independente, valia 5. Né? E a primeira coisa que você fazia era o quê? Né? Calcular o discriminante delta, tá joia? Né? Calcular o delta. Como é que era a fórmula do nosso delta mesmo? Ah, professor, eu lembro. O delta é igual a B ao quadrado menos 4AC. Né? Você calculava esse delta para depois jogar na fórmula de Bhaskara lá, que era x igual a menos b, mais ou menos a raiz desse delta. Então você calculava esse delta já na expectativa que isso fosse um número quadrado perfeito, que tivesse uma raiz exata para facilitar as suas contas. E aí você ia e substituía. Então você pegava lá, delta é igual. No lugar do nosso b, a gente coloca menos 2, e o resultado de menos 2 ao quadrado seria quanto? Bom, menos 2 elevado ao quadrado, vai fechar para a gente 4. Aí vem menos 4AC. Menos 4 vezes 1, menos 4. Menos 4 vezes 5, a gente chega em menos 20. Tá joia? E aí você fazia a adição ali, né? Delta era igual a 4 com menos 20. Fala assim, professor, deu menos 16. Né? Deu menos 16. E aí, então, quando você olhava para esse delta negativo, você já via que tinha problemas, né? Afinal de contas, durante o seu ensino fundamental inteiro, né? Desde que você começou a ter contato com o cálculo de raiz quadrada exata, você lembra que existia uma frase célebre para isso, né? Que era o quê? Você chegava até o teu professor e perguntava, professor, meu delta deu menos 16, e agora? O que ele falava para você? Ele falava assim, olha, fique tranquilo, né? A gente não consegue encontrar resultado de raízes quadradas para valores negativos, tá? E eu não estou aqui hoje para falar que isso está errado, beleza? Estou aqui para falar assim, que talvez naquela realidade, realmente, isso está errado, essa frase está errada, né? Porque eu vou até escrever essa frase aqui, ó. Você chegava, né, nesse momento, então, e uma frase que te acompanhava era isso. Não existe, vamos escrever, ó. Não existe resultado. E aí, ó, eu quero que você deixe um espacinho para que também essa frase, ela continue fazendo sentido pra gente, tá joia? A gente já vai corrigir ela aqui. Não existe resultado, então, tá? Para raízes de índice par, mas vamos colocar aqui só quadrada por enquanto. Raízes quadradas de valores de números negativos. Não existe, então, resultado para raízes quadradas de valores negativos. E aí você fala assim, ah, então beleza, né? Lá na sua 8ª série, no seu 9º ano, você concluía que o seu conjunto de solução era vazio.
Agora eu quero que você entenda mais ou menos o porquê que lá você parava. Porque assim, ó, você chegava durante a sua vida aí, matemática, né? Você foi aprendendo alguns conjuntos numéricos. Vou deixar um espaço aqui, a gente já vai terminar a resolução dessa nossa equaçãozinha de segundo grau, tá? Mas antes eu quero construir uma ideia com você aqui. O que acontecia, né? Você foi aprendendo alguns conjuntos numéricos. A gente mesmo até teve a oportunidade de rever no começo do curso esses conjuntos numéricos. A gente conheceu o conjunto dos números naturais, depois a gente passou para os inteiros, aí foi para os racionais e para os irracionais, né? E a junção, a união de todos esses conjuntos, de todos esses elementos, eles eram organizados de uma forma o quê? Linear para nós, né? Eles eram organizados através de uma reta que a gente conhece como reta dos números reais, ó. Uma reta real, tá? Então você tinha ali a reta dos números reais. E realmente essa frase está dizendo assim, ó, cara, não adianta. Tem infinitos valores aqui, tem infinitos valores aqui, mas eu não encontro nesses infinitos valores, tá? Um valor que, vezes ele mesmo, resulte em um resultado negativo. Por isso que não existe resultado para raízes, quadrados e valores negativos, tá? Mas a ideia seria aqui, ó, que não existe nessa estrutura linear, nessa reta dos reais, né? E aí a ideia seria mais ou menos o quê? Você vai falar assim, tá, professor, quer ver um exemplo bem bobo? Né? Se você vai no mercado e você precisa comprar tal produto de tal marca, beleza? Tal produto de tal marca. Você chega naquele mercado e não tem. O que você faz? Você fala assim, bom, se eu preciso muito daquilo, eu tenho que procurar em outro lugar. Eu tenho que procurar fora desse mercado, tá? E a ideia aqui seria a mesma coisa. Se eu não estou encontrando resultado real aqui pra gente, né? Se eu não estou encontrando um resultado de uma raiz quadrada negativa dentro dessa reta dos reais, cara, a ideia é que a gente procure fora dela, tá? A ideia é que a gente procure um número que, elevado ao quadrado, resulte em quanto? Resulte num valor negativo. Você fala assim, ah, professor, aí que vai começar a trabalhar com os números complexos? É aí que a gente vai começar a introduzir uma coisa que a gente chama de plano complexo, tá? Se eu vou procurar, então, fora da minha reta dos reais, eu vou procurar no plano aqui, ó. A ideia é que a gente crie um novo eixo, né? E a geometria diz pra gente que a união o cruzamento de duas retas determina para nós um plano, tá joia? Então, que nesse eixo aqui, que a gente vai chamar de eixo imaginário, tá? Exista sim um valor que é elevado ao quadrado negativo. Você fala assim, pô, professor, mas como assim? E veja, ó, o problema aqui não é nem o menos 16. Não é nem o menos 16. E sim só o menos 1 que faz com que uma multiplicação torne o 16 negativo. Tá? Então, assim, para a gente deixar essa frase correta, eu tenho que adicionar aqui, ó, que não existe resultado real. Mas a ideia é que a gente procure isso fora agora. Como? Criando o que a gente chama de base imaginária. Criando um pensamento que existe um número, i aqui qualquer, que vai ser uma notação importante, que elevado ao quadrado seja igual a menos 1. Ó. Então a gente cria isso que a gente chama de base imaginária para nós. Base imaginária. Beleza? E é a partir dessa base imaginária que toda a estrutura fora dessa reta, toda a estrutura do nosso plano complexo vai começar a se desenvolver. E a gente consegue agora, por exemplo, resolver e terminar uma equação dessa. Não no conjunto dos reais, mas abrangendo isso para quê? Para os números complexos, tá? Para o plano inteiro ali. Como, professor? Vamos lá, dá uma olhadinha aqui, ó. Se a gente jogar então na fórmula de Bhaskara, a gente vai ficar com x igual. Lembra que a fórmula de Bhaskara é menos b, mais ou menos, raiz quadrada de delta sobre 2a. Então, ó, o menos b é o b com sinal trocado. 2. Mais ou menos a raiz do nosso discriminante delta. Ó, te convido o seguinte, não pensa nele como menos 16. Pensa nele como 16 vezes
menos 1. Tranquilo? Bem de boinha, né? Tudo isso sobre 2 vezes o A. 2 vezes 1 é 2 mesmo. Joia, prof. E aí? Aí a gente vai chegar em 2 mais ou menos. Lembra lá de propriedade de radicais. Raiz quadrada de um produto, ela pode ser tirada, né, como produto das raízes. Então, você tira raiz quadrada de 16, que fecha para a gente 4. E aí você vai ficar aqui, ó, com a raiz quadrada do menos 1. Só que a ideia agora é que, pô, a gente criou uma base imaginária. A gente está falando agora, está chamando menos 1 de i ao quadrado. É como se a gente estivesse colocando uma fantasia nele. Uma fantasia que, se não é conveniente usar o menos 1 dentro da raiz, eu vou fantasiar ele, eu vou trocar ele para uma outra notação, que é o i ao quadrado. E aí eu venho e substituo, já que é conveniente, o menos 1 por i ao quadrado, então. E tudo isso fica sobre 2. Fazendo com que a gente consiga chegar nessa resposta, né, do nosso x, das nossas raízes dessa equação, fazendo simplesmente corte. Professor, mas o professor Felipe Rey falou para mim que quando eu corto, tipo, raiz quadrada de x ao quadrado tem que ser em módulo de x. Tudo bem, mas isso é uma propriedade real, né? Lembra que a gente está saindo dos reais agora. Então aqui a gente vai cortar mesmo. E aí a gente chega em 2, mais ou menos 4 vezes raiz quadrada de i ao quadrado é o próprio i, tudo isso sobre 2. E a gente achou uma nova composição de número, né? Que até aqui, ó, como está todo mundo sobre 2, a gente pode dividir, ó. A gente vai chegar em 2 opções de raízes. A primeira, vamos dividir o 2 por 2, que vai ficar 1, mais, vou considerar só a primeira, 4i divididos por 2, 2i's. E a gente tem uma segunda resposta, inclusive que a gente chama de resposta conjugada, que seria considerando menos, 1 menos 2i. A gente chega numa nova composição de número. Veja que é uma composição de número que ela tem uma parte real, mas ela tem uma parte ligada à estrutura imaginária, tá joia? A essa base imaginária que a gente criou para resolver o nosso problema, tá? Então, essa aqui, ó, é o tipo clássico de apresentação de um número complexo qualquer. Você vai falar assim, pô, professor, então, esse que é o resultado? Sim, mas aonde que eu vou encontrar esse resultado? Você vai fazer a marcação, né, ligado à parte real e à parte imaginária. Na próxima aula, que vai ser aula de forma algébrica desse número complexo, a gente vai ver isso com mais carinho. Mas entenda aqui de uma maneira bem simples, ó. Veja, se eu quero marcar essa minha primeira raiz, encontrar ela geometricamente, nesse meu plano complexo, eu tenho uma parte real que vale 1. Então, quer dizer que a referência no eixo real para ela, ó, vou marcar aqui, ó, vale 1. Já a parte imaginária, o que está ligado ao eixo imaginário, que é esse eixo que a gente criou para formar o nosso plano complexo, vale 2. Ah, professor, então aqui, ó, vale 2. Ah, mas aonde que está esse número, então? Está na interseção dessas duas ideias. Ó. Você faz a interseçãozinha ali, como se fosse marcar um ponto, e aqui estaria localizado a nossa primeira raiz. Tá? Aonde que vai estar localizada a segunda raiz? Bom, a parte real dela continua sendo 1, só o coeficiente imaginário que vale menos 2. Ah, então menos 2 está aqui embaixo, professor. Faço a marcaçãozinha ali, então. E aqui estaria a nossa segunda raiz. Beleza? Então, a primeira coisa que a gente entende é isso, né? A partir de uma problemática, eu saio do eixo real para trabalhar num plano complexo agora, que vai me dar possibilidade muito maior de quantidade de números ali, mas todos eles aí ligados a essa base imaginária. E uma coisa, para a gente fechar essa primeira aula básica, introdutória, do conjunto dos números complexos, eu quero que você pense assim, ó. Primeiro, não cometa o erro de fazer uma associação de conjunto dos reais e conjuntos complexos, assim como você faz com racionais e irracionais, né? O que era para nós o conjunto dos racionais? Ah, professor, eram os números que podem ser expressos na forma de uma fração de inteiros. O que era o conjunto dos irracionais? Aquilo que não era racional, né? Então a gente chegava na conclusão que esses conjuntos, eles eram disjuntos, eles não tinham interseção. E a união dos dois formava o real. Ah, professor, aqui vai ser a mesma coisa? É real ou é complexo? Não, ó. Porque se você for ver, o que a gente está falando? O conjunto dos complexos, ele é todo o meu plano. E se a gente for pensar pela teoria de conjuntos,
essa nossa reta, ela está contida no plano. Ou seja, professor, agora eu vejo que eu tenho um conjunto muito maior, que é o conjunto dos complexos, tá? E dentro do conjunto dos complexos está os reais. Então a gente chega numa conclusão super importante, que o conjunto dos reais agora, que antes era o maior de todos, ele passa a ser um subconjunto dos complexos ali. Sim, querido, eu estou querendo dizer para você que a sua vida inteira você estudou números complexos. Só que você estudou números complexos que não possuíam parte da base imaginária, que não tinham coeficiente imaginário, ou que o coeficiente imaginário era zero, por exemplo. A gente vai ver isso com mais clareza na forma algébrica. Mas essa é uma primeira interpretação, principalmente para afirmativas teóricas, que às vezes ele quer falar assim, ó, ou o número é real ou ele é complexo. Não. Agora, para nós, ó, a totalidade é complexa e a gente encontra os números reais ali dentro, beleza? Então, para nós, essa frase, ela é verdadeira? É, se tiver o real aqui. Se eu pensar no âmbito dos complexos, a gente consegue resolver uma equação de segundo grau com o delta negativo, então. Belezinha, colega? Até a próxima aula de forma algébrica de um número complexo. Foi um prazer inenarrável, um abraço no seu coração. Até mais.